Olá pessoal, espero que vocês estejam bem e sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Na aula passada, a gente deu início ao conteúdo de movimento circular uniforme, onde foram abordadas algumas ideias e exemplos sobre o que é um movimento circular uniforme, ângulos, velocidade angular e linear, entre outros. Hoje, o tema da nossa aula vai ser período e frequência, na qual vamos definir alguns conceitos, onde iremos relacionar estes com algumas aplicações no movimento circular uniforme na nossa próxima aula. Dito isto, vamos começar a nossa aula salientando sobre o que é um movimento periódico. Bom, em mecânica, estamos interessados em descrever o movimento de objetos físicos de forma que possamos saber a posição de uma dada partícula a qualquer momento que quisermos. Ou seja, tentamos encontrar a posição de uma partícula em função do tempo. Podemos classificar o movimento de vários corpos com base na maneira como se movem. Por exemplo, dizemos que um carro se movendo em uma estrada reta tem movimento linear. Da mesma forma, o movimento da Terra em torno do Sol é um movimento circular. Dito isto, o movimento periódico é um tipo de movimento que se repete após intervalos iguais de tempo. Os movimentos circulares uniformes são exemplos desse tipo de movimento, pois, após decorrer um certo intervalo de tempo, ele passa a se repetir. Aqui abaixo eu trouxe alguns exemplos de MCU para a gente visualizar melhor como ocorre essa periodicidade de movimento, começando por um rodamoinho. Veja que as hélices do rodamoinho descrevem um movimento circular no entorno do seu eixo. Agora, observe fixamente uma de suas hélices. Perceba que com o passar do tempo, essa hélice retorna ao local de origem, ou seja, para a posição em que você inicialmente a observava. Outro exemplo de movimento periódico é o de translação da Lua ao redor da Terra, como vocês podem ver nessa GIF abaixo. Veja que a cada 29 dias aproximadamente, a Lua tem seu movimento circular ao redor da Terra se repetindo. Um fenômeno que está ligado a essa periodicidade são as fases da Lua: a Lua cheia, minguante, Lua nova e crescente. E como último exemplo, eu trouxe algo que com certeza vocês já se divertiram muito com ela: a roda gigante. Imagine que você está sentado em uma dessas cabines. Observando fixamente uma dessas cabines que você escolheu para se assentar, ela chega a uma altura máxima, mas que, após um instante de tempo, você se encontra novamente na base do brinquedo, e assim esse movimento se repete constantemente, em um mesmo intervalo de tempo. Ou seja, analisando esses exemplos, podemos perceber que todos esses movimentos circular e com velocidade constante possuem um período e uma frequência com que se repetem. Vamos falar sobre esses dois nos slides a seguir. Bom, o que é o período? O período, aqui representado pela letra T maiúscula, é o tempo que a moção, ou seja, o movimento, leva para se repetir. Em outras palavras, período no movimento circular uniforme é o intervalo de tempo necessário para realizar uma volta ou um ciclo completo. Vale destacar que, como o período é um tempo, sua unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades é segundos, mas também podemos encontrar períodos em unidade de hora,
minuto ou até anos. Aqui eu trouxe uma questão exemplo para fixar melhor esta ideia de período, algo que descreve um movimento circular e que está bastante presente em nosso dia a dia. Ela nos diz o seguinte: calcule o período dos ponteiros de um relógio analógico. A gente sabe que um relógio analógico geralmente apresenta 3 ponteiros, e são o dos segundos, o dos minutos e o das horas. Vamos então calcular o período de cada um deles. Qual é o período do ponteiro dos segundos? Ou seja, quanto tempo ele demora para realizar uma volta completa? A gente sabe do nosso lidar cotidiano que para realizar uma volta completa, o ponteiro dos segundos necessita de 60 segundos para completar um ciclo. Ou seja, seu período é de 60 segundos ou 1 minuto. Já o ponteiro dos minutos, para realizar um ciclo completo, necessita de 60 minutos para realizar uma volta completa no relógio. Ou seja, seu período é de 60 minutos, o que equivale também a 1 hora. E por fim, temos o ponteiro das horas. Bom, o ponteiro das horas precisa de 12 horas para completar uma volta completa no relógio. Sendo assim, seu período é igual a 12 horas. Explicado então basicamente o que é o período, vamos falar agora sobre outro conceito que está também relacionado ao MCU, a frequência. A frequência, aqui representada pela letra F minúscula, é o número de vezes que o movimento se repete em 1 segundo. No movimento circular uniforme, frequência é o número de voltas efetuada por uma determinada unidade de tempo. Assim, se um objeto efetuar n voltas durante um intervalo de tempo, sua frequência é dada pela equação abaixo. Vale destacar que, como a frequência é voltas por segundo, sua unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades é 1 dividido por segundo, onde a denominamos Hertz. Mas, assim como o período, a frequência possui outras unidades de medida, onde é muito comum encontrar ela medida em rotações por minuto, cuja sigla é RPM. Vamos compreender um pouco mais sobre este com o exemplo a seguir. A hélice de um ventilador gira 25 vezes a cada 5 segundos. Calcule a frequência em Hertz e em RPM. Bom, como a questão quer saber a frequência em Hertz das hélices desse ventilador, precisamos descobrir quantos ciclos ela completa durante um único segundo. Para isso, utilizaremos a equação da frequência, que é F é igual ao número de voltas dividido por um dado intervalo de tempo. Temos que o número de voltas dadas pela hélice do ventilador é de 25 vezes e o intervalo de tempo necessário para completar essas 25 voltas foram de 5 segundos. Vamos então substituir os valores na equação. Substituindo os valores e efetuando a divisão, encontramos que o número de voltas dadas pelas hélices em um único segundo é de 3 vezes por segundo, ou seja, 3 Hz.
A questão também quer que calculemos a frequência em rotações por minuto. Para isso, faremos a seguinte regra de 3. Em 1 segundo, as hélices do ventilador completam 3 voltas. Assim como em 1 minuto, as hélices irão completar F voltas. Vamos então fazer essa multiplicação meio pelos extremos, aqui indicado pelas setas em azul. A nossa equação fica da seguinte maneira: F vezes 1 é igual a 3 vezes 1 minuto. Como 1 minuto equivale a 60 segundos, vamos substituir esse valor na equação. Substituindo esse valor, a equação fica sendo F é igual a 3 vezes 60. Efetuando a multiplicação, encontramos que a frequência em rotações por minuto é de 180 RPM. Ou seja, em 1 minuto, as hélices desse ventilador irão completar 180 voltas. Veja que para transformar de Hz para RPM, bastou multiplicar por 60. Agora, se quisermos transformar de RPM para Hz, basta a gente dividir a frequência em RPM por 60. Explicado então o que é frequência, vamos agora, para encerrar a nossa aula, falar das relações existentes entre o período e a frequência. Bom, a gente viu que o período é o tempo em que um movimento leva para completar um ciclo e que era dado pela seguinte equação: o período é igual ao intervalo de tempo dividido por uma quantidade de voltas. Vimos também que a frequência era o número de ciclos completos em um determinado tempo e era calculado da seguinte maneira: F é igual ao número de voltas dividido por um intervalo de tempo. Observando essas duas equações, vocês conseguem enxergar alguma semelhança entre elas? Veja que se caso o intervalo de tempo for igual ao período, já que o período também é medida de tempo, n será igual a 1, pois o período é o tempo necessário para completar apenas uma volta. Substituindo os valores, podemos então reescrever as equações da seguinte maneira: o período é igual a 1 dividido pela frequência. Ou também, a frequência é igual a 1 dividido pelo período. Ou seja, um é o inverso do outro. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre período e frequência no movimento circular uniforme. Caso tenham alguma dúvida, encaminhem uma mensagem no nosso grupo do WhatsApp para que possamos esclarecê-la o mais rápido possível e assim possamos prosseguir no nosso conteúdo sem muitas dificuldades. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.